Bom galera, hoje é meu aniversário e eu queria fazer um vídeo diferente para esse canal. Eu queria contar um pouco sobre a ideia do que seria esse canal lá em 2024 se eu não tivesse tomado esse rumo de agora, mas quem sabe no futuro isso não aconteça. Mas vamos contar por partes. Foi em 2024 quando me veio a ideia de criar um canal, mas a ideia do canal seria diferente de agora, pois eu queria criar um canal de terror, algo mais puxado para o terror, como Analog Horror ou qualquer outro tipo de terror assim, ou seja, esse canal ele seria totalmente diferente de agora. Tanto que ainda tem alguns resquícios disso hoje em dia, né? Tanto que tem alguns vídeos que eu faço que são puxados para o terror. Tem alguns vídeos que eu me inspirei tanto no Viral Quest quanto em outros criadores aí desse tipo de conteúdo de terror. Só que eu não quis mais fazer isso, eu queria voltar para o que eu estava fazendo. Só que naquela época, lá em 2024, a ideia era diferente. Já que o meu canal eu queria fazer algo como o Analog Horror mesmo. Criar uma história, sei lá, desenhando, tipo fazer alguma animação ou fazer algo em 3D. Só que eu não sabia nem fazer 3D e nem desenhar direito, ou seja, não ia sair muito bonito aquilo naquela época. Então eu deixei essa ideia de lado e eu tentei focar mais no terror mesmo, né? Tipo, sei lá, filmes, jogos como FNAF. Só que isso também eu pensei que não ia dar certo. Então eu recolhi todas essas ideias e voltei com o canal só lá no final do ano de 2024. Eu digo voltar com o sentido de voltar com a ideia de criar o canal mesmo. Eu voltei só lá no final de 2024 mesmo, porque eu já tinha postado alguns vídeos que eram aleatórios. E aí eu tive a ideia de seguir a saga de Jurassic World. Tanto o novo filme que naquela época estava sendo anunciado, que era o Jurassic World Recomeço, quanto a história por inteiro. Então aí surgiu esse perfil, esse canal que vocês conhecem de agora. Só que aquela ideia de antes, lá de 2024, ainda não tinha sumido da minha cabeça. Eu queria criar algo como naquela época. Eu queria fazer algo como aquilo, só que agora. E é aí que vem a proposta do que eu queria fazer exatamente nos dias atuais. O Kane Pixels e aquela ideia minha lá de 2024 me instigaram novamente para criar uma história para o perfil, uma história de terror. E é aí que entra a proposta para vocês. Bom, eu andei muito estudando sobre o Blender, como faz algumas coisas. Claro, ainda tem mais coisas que eu vou estudar sobre, mas eu queria deixar a ideia aqui para vocês logo de imediato, que é a seguinte: em alguns vídeos aqui do canal, eu irei mostrar alguns cenários que eu acabei criando no Blender de espaços liminares. E com isso vocês irão dar a opinião de vocês, se vocês gostariam de ter esses cenários dentro da minha história, ou se não precisa, tá ligado? E também eu iria fazer algumas concept arts de monstros que iriam aparecer nessa história dentro desses espaços liminares, e vocês avaliariam o design e eu faria vários designs, né, claro, para não ficar um design só e eu ter que ficar refazendo assim, e daí vocês iriam escolher qual deles seria o design do bicho mesmo, entendeu? Eu queria fazer essa dinâmica para ficar uma história bem legal, tanto para mim quanto para vocês aí que estão vendo. E aí, o que vocês acham? É uma ideia boa ou nada a ver?